Vamos lá então, galera. Começando aí, né? Ou continuando aí a nossa aula. Primeiro de tudo, pessoal, vocês viram ali, nós tivemos, sexta passada, tivemos um novo decreto aí do governador. Na verdade, ele só volta à fase vermelha, né? Então, na realidade, para nós, no nosso caso aqui, não vai mudar muita coisa não, tá bom, gente? Nós vamos continuar tendo aulas online, por enquanto, né? 2 horas aqui, uma vez por semana. Então, continuamos nossas aulas, quartas-feiras, das 16 às 18, por enquanto, tá, gente? Esperamos que isso passe logo e que nós possamos estar de novo ao convívio normal. Então, essa é a nossa esperança aí, tá? Pessoal, lembrando a todos, quando nós deixamos um exercício aí, por favor, não esqueçam de fazer. A gente tem dificuldade com os exercícios para casa. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só chamar que nós dá um jeito aí, dá um jeito de tentar solucionar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, por favor, mais uma vez, não deixem de fazer os exercícios para casa e principalmente os exercícios do dia a dia, né? Das nossas aulas aí. Bom, pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre sistemas operacionais livres, né? Então, conceito de liberdade, conceito de sistemas operacionais livres, o que a gente quer dizer com isso aí, pessoal? Conceito de sistema operacional livre, na verdade, hoje nós vamos ter algumas aulas sobre sistemas operacionais livres, não vai ser só essa, tá? Porque nós vamos falar sobre Linux, e Linux é um assunto gigante, então tem muita coisa para falar, tá? Quando nós queremos falar de sistemas operacionais livres, nós temos que começar pelo primeiro de todos, né? Primeiro é o Unix, foi o primeiro sistema operacional livre. E por que ele vem ser o primeiro sistema operacional livre? E uma coisa que a gente vai notar, o Unix, ele é considerado o pai de todos os sistemas operacionais, pessoal. Por que ele tem essa nomenclatura? Por que ele tem essa definição? Porque, galera, o Unix ele foi um sistema lançado pelos laboratórios Bell, e o Unix ele vem, quando o laboratórios Bell lança, o Unix ele estava sendo investigado pelo governo americano pela lei antitrust. Lá, a lei antitrust dos Estados Unidos é a lei do monopólio. E aí eles não poderiam, eles não podiam ter domínio de muitas coisas, porque eles já tinham meio que o domínio da telecomunicação. Até porque o Laboratórios Bell, pessoal, ele foi meio que um divisor de água. Como assim um divisor de águas? Tá, pessoal? Hoje as empresas, principalmente empresas da área da tecnologia, quando elas têm alguma dificuldade, né, elas vêm e dividem-se. Por exemplo, o Google, né? Quando o governo americano foi em cima do Google para querer que o Google vendesse algumas empresas, o que o Google fez? Ele criou um conglomerado chamado Alphabet, e hoje tem uma holding ali, né? São um monte de empresas menores, né, que formam o Google. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, os 2 maiores sócios do Google hoje estão entre as pessoas mais ricas do mundo, faturam assim, por ordem de 100 bilhões eles têm. Então, é bastante dinheiro. Tá? Bom, o Unix, então, ele vem desse Laboratórios Bell, e aí, como o Laboratórios Bell não podia vender, ele dava o sistema Unix. E aí, pessoal, então, ele dava, e como dava, né? Ele era uma fita, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Você pedia lá e eles gravavam uma fita, tá? Então, era uma fita ali que era gravado, onde era gravado. Então, não tinha, por exemplo, aqui, ó, não tinha esse sistema de diretórios, né? Quer ver? São de arquivos. Era nos anos 70. Não vou achar. Depois, aqui, ó, essa aqui, ó.
Não, não é isso aqui não, gente. Então, mas era uma fita, né? Então, você tinha que mandar essa fita lá para os laboratórios Bell. É isso aqui. Era uma fita aqui, ó. É isso aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui em cima. Então, você mandava essa fita, uma fita gigantona, e aí eles gravavam essa fita, tá? E mandavam. Só que o que acontecia? Os laboratórios Bell, eles queriam dificultar a vida da galera. O que eles fizeram, pessoal? Eles falaram, opa, peraí, para dificultar a vida da galera, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o arquivo não compilado. Então, mandou o código-fonte e cada um compilava da maneira que achava melhor. Só que aí, pessoal, o que aconteceu? Muitas empresas, muitas universidades pegaram esse sistema e foram criando sistemas similares. Aí, pessoal, que o negócio começou a ficar bom. Como foram criados muitos sistemas similares, foram surgindo outros. E a base de vários sistemas operacionais hoje. Por exemplo, veio ali, nessa fase veio, além do Linux, que é base Minix, né, que também é um sistema operacional que nasceu dessa base, o sistema do Tannenbaum. Né, então, né, essa é a primeira fase. Depois, pessoal, vem o nosso querido pois vem ali alguns outros, né, sistemas com essa base, por exemplo, então vem o Minix, que o Tannenbaum reescreveu, vem também o nosso querido o sistema da Xerox, depois o sistema da Apple, e assim vem vários outros, tá? Então foram vindo vários outros sistemas com essa mesma base. E aí foi muito importante o Unix, tá? Muito importante, principalmente para o nosso dia a dia. Outra coisa, pessoal, é o tanto que foi possibilitado o estudo desse sistema. O estudo desse sistema foi feito em uma base gigante. Então, como ele era aberto, né, igual eu falei, as empresas foram estudando ele e foram fazendo com que, né, com que esse sistema fosse ficando cada vez melhor. Antes da gente começar, queria que vocês fizessem um negócio aqui para mim. Vamos fazer uma pesquisa rapidinho que é de suma importância. Eu quero que vocês deem uma pesquisada. Então, assim, já que eu falei que o Unix é importantíssimo, tenta fazer essa pesquisinha para mim, rapidinho, para a gente ver, só para a gente, senão a gente não consegue passar para o próximo tópico. Pesquisem para mim, por favor, o que foi o Unix, principalmente, e qual foi a sua importância para os outros sistemas operacionais. Vamos lá, vou dar 5 minutos, 10 minutinhos para vocês. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Bom, então, galera, então, continuando aí, né? Por que que o Unix ele é tão importante, pessoal? Por que ele tem uma importância tão grande dentre os sistemas operacionais modernos, né? Porque, igual eu falei para vocês no início da aula, né? Serviu de base para todos os outros, né? Então, ele serviu muito de base para todos os outros sistemas. Então, grande parte dos outros sistemas operacionais que nós conhecemos hoje, é lógico, pessoal, quando eu falo serviu de base, não quer dizer que foi ele que foi o primórdio, né? Foi ele e é usado até hoje, principalmente, tá? Não é assim. Ele foi um sistema operacional que foi utilizado como base. Ele ainda tem um kernel ativo. Nós chamamos o kernel do Unix, chama herd. Então ele ainda existe, tá? O núcleo dele ainda existe, mas é lógico que ainda não é mais o que era há bastante tempo atrás, quando ele foi lançado, tá? Bom, e o que nós precisamos entender, que vocês não podem esquecer de o que é um sistema operacional. Sistema operacional, pessoal, ele tem uma base de aplicação, tá? E ele vai ser a junção entre software e o hardware. Então, ele vai fazer esse meio campo, que nós chamamos assim. Aí, galera, igual eu já falei algumas vezes para vocês, o sistema operacional, ele é como se fosse, a gente fala que ele é como se fosse uma cebola, né? Como assim, como se fosse uma cebola, pessoal? Porque ele é com camadas, ele é ali tratado com camadas, tá? Então, cada camada é responsável por uma coisa. E dentro de tudo tem o kernel, tá? O kernel, ele é o núcleo desse sistema. Então, o Linux, o diferencial dele é que todos eles usam o mesmo kernel, tá? Todas as distribuições Linux utilizam o mesmo kernel. Mas, é lógico, a expansão aí é bem diferente, tá? Bom, primeiro, pessoal, o que é esse projeto GNU Linux? O GNU o GNU quer dizer GNU is not Unix, né? Que é um processo de trabalho diferente do Unix. E aí, galera, o que vocês precisam entender? O GNU, o projeto GNU já vem de antes do Linux, tá? É o projeto da Free Software Foundation. E uma das coisas que a gente não pode esquecer, tá? Que aonde o Linux pode ser usado, tá? Onde o Linux pode ser usado? Pessoal, em qualquer lugar, tá? Você pode usar o Linux na sua casa, como nós vamos ver no Ubuntu, no Mint, em sistemas operacionais desktop. Você pode usar. Tem Linux rodando na sua TV, por exemplo, com sistemas operacionais Android, ou WebOS, por exemplo, que é o sistema da LG. Sim, o Android ele tem o kernel Linux, ele é com base do Linux, o Android de smartphones. Você pode usar em servidores grandes, né? Aliás, dos 500 supercomputadores do mundo, todos utilizam Linux, tá? Então, o Linux ele pode ser usado em qualquer lugar. E da onde veio o Linux? Né? Como o Linux nasceu? O Linux vem desse cara chamado Linus Torvalds. E o Torvalds, né? Ele era há 30 anos atrás, ele era um estudante de ciências da computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia. E aí, pessoal, qual que era o diferencial do Torvalds? Né? O Torvalds ele tinha um computador, um 486, e ele estava trabalhando no kernel do Minix. Ele estava usando o Minix do professor
Andrew Tannenbaum. E aí, galera, ele começou a melhorar esse Minix, né? Então, ele começou a melhorar o Minix, deixando o Minix melhor, e quando estava pronto, ele lançou ali na web, tá? O Linus hoje, ele vive como mantenedor do Linux, ele tem ele vive da Linux Foundation, olha aqui, ó, tá? Onde a Linux Foundation, ela tem vários membros, e esses membros Platinum aqui, ó, temos, por exemplo, a Microsoft. E aí, galera, a Microsoft, ela doa para a Fundação Linux mais de $1 milhão por ano. Então, ela doa bastante dinheiro, tá? Tem uns outros, ó, Facebook, né, Oracle, tem bastante doadores ali, tá? Bom, outro cara importantíssimo é o Richard Stallman. O Stallman, pessoal, ele é ele é fundador do projeto GNU. Em 1983, ele funda a Fundação do Software Livre, que é esta empresa aqui, ó, Free Software Foundation. E primeiro, o que eles mais pregam, né? Eles pregam que a liberdade, porque o que aconteceu bastante foi que o Stallman, ele queria tirar essa parte, ter os sistemas operacionais nas mãos de poucas pessoas ou poucas empresas. Então, ele cria a Free Software Foundation, cria o projeto GNU para tentar popularizar, para que mais pessoas ali pudessem, né, ter ali acesso a códigos de sistemas, aos códigos, principalmente ao código-fonte dos sistemas operacionais. E esse cara também ele é bastante importante. Ele é muito importante, é o Marcelo Tossati. Durante muitos anos, ele foi cuidador do kernel do Linux. Então, uma vez eu fui numa palestra dele, e nessa palestra ele explicou que ele recebia, em média, 500 e-mails por dia, pessoal, e ele tinha que responder. Eram e-mails pesadíssimos, porque ali tinha pessoas perguntando falando sobre alterações de kernel, fazendo perguntas sobre como poderiam modificar o kernel e assim por diante. Então, o Tossati é um cara que, né, foi muito importante. Hoje ele trabalha no projeto de laptop por $1, né? Por $100, que é o projeto um laptop por criança, né? Um laptop per child. E é um projeto muito importante, pessoal, porque ele visa ali, né, fazer com que democratize cada vez mais a tecnologia, tá bom? Bom, e vocês vão ver que o Linux tem diversas distribuições, galera. Cada distribuição é voltada para um fim, tá? Então, cada distribuição, você vai ter um uso dela. Qual que eu devo usar? Se você nunca usou Linux na sua vida, começa com as mais fáceis. Uma das coisas que eu sempre falo, que eu vou falar algumas vezes para vocês, é o seguinte: pessoal, se você não usa nenhum software específico para Windows, que só roda em Windows, por exemplo, vocês estão vendo, na minha máquina eu tenho o Linux aqui, o Ubuntu, tá? Mas eu utilizo o Windows 10 porque eu sou obrigado. Porque tem programas aí que só rodam no 10, então não tenho o que fazer, tá? Eu preciso do Windows 10 para poder trabalhar. Mas, caso contrário, eu trabalharia apenas com o Linux. Tá? Hoje eu não tenho por que trabalhar ali né, com o Windows, a não ser por causa disso, por causa das aulas mesmo. Pessoal, vamos para o nosso segundo exercício de hoje. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Já deu tempo aí, né, gente? Vamos lá. Bom, galera, continuando então, primeira função do sistema operacional é a de intermediar a comunicação principal entre o software e o hardware, né? Mais que isso, um sistema operacional, nós já comentamos, é uma coleção de programas que vai fazer com que o seu computador possa funcionar de maneira correta. Pessoal, software livre é todo aquele que você tem acesso ao código-fonte. Então, não confundam software livre com software grátis, tá? Porque o software ele pode ser livre e não ser grátis, tá bom? Por exemplo, tem algum software, a coleção tem uma coleção de bibliotecas da Red Hat, ela é livre, mas você tem que pagar para usar ela, por exemplo, tá? E também tem programas que são grátis e não são livres. Por exemplo, o Google Chrome, você instala no seu navegador, no seu computador ou no seu smartphone e não é te cobrado nada, mas você não tem acesso ao código-fonte. São alguns exemplos, tá? A Free Software Foundation é a fundação do software livre, né, pessoal? Ela é mantida hoje por doações e ela é responsável por gerenciar algumas métricas do software livre. A importância do Unix na evolução dos sistemas operacionais, nós já comentamos um pouco sobre isso no primeiro exercício nosso, mas assim, o principal que a gente tem que entender dele é o seguinte, pessoal, o Unix ele foi um sistema operacional, foi muito utilizado, tá? E principalmente a sua principal importância foi o fato dele ter o código aberto, como as empresas, como os pesquisadores, como universidades, puderam ter acesso a esse código-fonte, surgiram ali diversos sistemas baseados no Unix. Então, começaram a surgir ali diversos sistemas operacionais com base no Unix, né? Com o Unix como plano de fundo. Bom, continuando, e como é que eu faço para baixar o Linux, pessoal? Como que eu faço para fazer isso? É muito simples, pessoal. Tem um site, só achando esse site aqui, ó, é vivaolinux.com.br. Esse site, pessoal, ele é muito bom. Vou entrar na página inicial dele aqui. Logo que você entra nele, vocês vão ver que tem vários artigos. Então, tem vários artigos mesmo. Esse aqui é interessantíssimo, do Xerxes. Se vale a pena instalar o Gentoo, né? Mas é muito legal para você começar a aprender sobre o Linux, tá? Bom, então, e aí tem aqui, ó, outras duas opções que eu acho de muito interessante. Uma é essa aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, em GNU Linux, Introdução ao Linux, tem uma matéria gigante falando sobre o Linux. Falando sobre como ele nasceu, sobre distribuições, essas links aqui, ó, você pode clicar, ele vai abrir umas novas opções. Eu já li algumas vezes esse fórum, essa parte de introdução ao Linux, e toda vez que eu leio, tem mais coisas aqui. Tem coisas diferentes, tem mais coisas diferentes. Então, ele é muito interessante, pessoal. E você pode vir aqui também, ó, clicar aqui em Download, e aí tem algumas opções. Eu não faço isso, pessoal. Eu faço assim, eu vou aqui, por exemplo, eu quero baixar o Ubuntu. Eu digito lá no buscador Ubuntu Download, e aí tem aqui, ó, a primeira opção já vai lá para a tela de download do Ubuntu, por exemplo. É o que eu uso hoje, tá? Outro termo que vocês têm que se acostumar é com o termo LTS. Pessoal, LTS quer dizer Long Term Support, tá? É um suporte por um longo tempo. No caso do Linux, são 5 anos. Ainda não saiu a 21.04, deve estar para sair, porque o Ubuntu, ele geralmente ele faz suas alterações, lança a sua versão de suporte longo em abril do próximo ano, tá? Então já está para sair. Tem a 21.01, que é uma versão ainda beta, mas essa é a versão que já está com suporte avançado. Por que é legal usar o LTS, pessoal? Porque é o seguinte,
as versões LTS, então, igual eu falei para vocês, ela tem um suporte de 5 anos. Então, eu, por exemplo, eu tenho extrema dificuldade para estar formatando meus computadores, né? Por que extrema dificuldade? Porque eu tenho que instalar muito programa. E aí demora muito, dá muito trabalho. Então, tem que ser um dia que você tem, um dia livre ali e tal, para poder fazer isso. Então, por isso, quando eu escolho uma versão que eu posso usar por bastante tempo, tá? Uma versão que eu posso ali utilizar ela por bastante tempo sem ter problema, tá? Sem que eu tenha que né, me desesperar ali no trabalho, né? Até eu estava falando que os alunos até na outra turma, uma turma um pouco mais avançada, eles me perguntaram se eu já tinha instalado a versão 21.04. Eu expliquei isso, falei, eu até instalei, mas instalei no ambiente virtual. Por quê? Porque aí eu tenho mais tempo, tenho mais, eu consigo ver melhor ali. Então, no ambiente virtual já, tá? Bom, galera, e o Linux, a gente divide ele em algumas partes de estudo, tá? Para que nós possamos ter um desenvolvimento melhor. Como que nós dividimos ele? Essa divisão aí que está aí na tela de vocês é obrigatória? Não. Mas se você quer conhecer o Linux bem, comece estudando dessa maneira. Antes de chegar no curso de vocês, antes da gente ter ali o curso de vocês da maneira que ele é hoje, tá? Nós dividíamos o curso de Linux dessa maneira. Hoje vocês têm bem menos, porque não é o intuito do curso. Ele não é voltado para isso. Hoje ele é voltado mais para a área de robótica e a parte de manutenção customizou um pouco. Mas por que ele era dividido assim? Vou explicar um por um para você. Primeiro, a instalação. A instalação do Linux, pessoal, ela é um pouco diferente da instalação do Windows. Vocês vão ver lá que a instalação do Linux, ela tem, entre as suas diferenças, tá? Ela tem ali, você pode fazer a instalação normal, tipo passo a passo, next, 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 até acabar. Ou então, pessoal, você pode personalizar essa instalação. E aí, como que é essa personalização, né, da instalação? É você ir personalizando as partições. E aí tem um pouquinho mais de trabalho, mas sai da maneira que você quer. É lógico, pessoal, quando você é um usuário comum, um usuário ainda que não tem tanta familiaridade com o Linux, eu não vou chegar para vocês e passar já uma instalação difícil, né? Uma instalação num nível um pouco maior. Mas, conforme vocês forem melhorando ali, eu vou ensinar vocês a instalar de umas maneiras mais complexas. Bom, a administração do Linux. Então, a administração do Linux é o quê, pessoal? É como você vai utilizar o sistema. Como você vai fazer uso do sistema operacional. Existem diversas maneiras também. O Linux hoje, ele é bem mais simples de uso, tá? Então, nós conseguimos usar ele de maneiras bem mais simples, tá? Então, ele, por exemplo, grande parte dele é bem parecido com o Windows. Vocês vão notar nos sistemas que nós vamos instalar, vocês vão ver que eles são bem parecidos. Então, não tem muita dificuldade, mas aí também tem a parte avançada, né? Que você vai aprender os comandos, tem a parte que você pode aprender a instalar, tá? Esse sistema, né? Instalar algumas coisas, tá? Criar algumas coisas, algumas scripts, que é a parte de configuração dentro do Linux. Isso aí é tudo a parte mais avançada. Então, administrar o sistema Linux vai desde a parte básica até a parte mais avançada. Tá? Então, tem desde a parte mais simples até a parte mais complexa. O Samba é o servidor, pessoal. O servidor Linux, ele chama Samba. Aí o pessoal vai falar, pô, professor, é de samba, de sambar mesmo? Não, pessoal. Samba é de... ele vem, porque a extensão do arquivo é SMB.
Na realidade, é assim, pessoal. Alguns autores falam que o nome samba ele vem porque o pesquisador que desenvolveu essa tecnologia ele achou a palavra muito interessante. E aí ele pôs a extensão como SMB, tanto que o arquivo é smb.conf, quando você termina a configuração dele, tá? E aí ele gerou esse samba aí. Então é por isso que ele é bem interessante. Tá? E o firewall é a parte de segurança, tá? Então, a parte de segurança, ele vem do firewall, tá? O firewall do Linux é bem diferente do firewall do Windows. O firewall do Linux, pessoal, no Windows, por exemplo, você vai ver aqui, ó. Se você vier aqui no Windows e digitar firewall, você vai aqui, você vai ver que ele tem. Tá? Você vem aqui, tá ativado, ó, bonitinho, tá? Só que é o seguinte, a gente sabe que isso aqui, esse firewall do Windows aqui, não serve para muita coisa não, tá, gente? Ele não te protege de nada. No Linux, o firewall, você configura ele. Por exemplo, vai ter uma opção dentro do Linux que ele você pode bloquear tudo. E aí eu estava até contando para a turma ontem que uma vez eu fui chamado para fazer um serviço numa empresa, numa empresa num setor da prefeitura, e isso foi em 2010, 2011, mais ou menos. E aí, o pessoal lá ficava muito tempo no Facebook. E o chefe daquele setor falou, eu preciso que bloqueie o Facebook. Bom, eu fui lá no roteador e bloqueei o site. Só que o que acontecia? Antigamente tinha meios de burlar isso aí. Por exemplo, tinha o Ultrasurf, tinha uma galera que ia lá e resetava o roteador. Então, aí ele falou para mim, cara, não adiantou. Eu falei assim, ó, não vai adiantar mesmo, porque tem alguém que está resetando. E aí, e aí isso aí ele volta às configurações de fábrica. Ele falou, tem um meio? Eu falei, tem. Então pode fazer. Fui lá, falei, o que você quer que funcione? Né? Aí ele falou que só precisava funcionar o lugar lá da prefeitura, um sitezinho que eles usavam para trabalhar. Falei, beleza. Fui lá, bloqueei toda a internet, e aí você pode bloquear tudo e criar exceções. E aí eu bloqueei tudo e criei uma exceção. A exceção era esse site da prefeitura, e eram 5 sites só que podia entrar. Beleza, fiz isso, aí não tinha jeito mais, podia ir lá e resetar o roteador, porque eu fiz isso no servidor. Bom, o que aconteceu? Passado um tempo, o pessoal não podia me ver, eles me odiavam. Por quê? Porque eles achavam que assim, que foi culpa minha. Eu falei, não, olha, aí um dia eu tive que ir lá e falar pro povo. Eu tava lá trabalhando, o povo me tratando mal. Eu falei, gente, foi o chefe que vocês pediram, por mim, tanto faz. Né? Tanto fez. Né? Mas, assim, então, o firewall você pode fazer de uma maneira que ele bloqueia tudo. Tá? Bom, então o firewall do Linux ele é muito mais seguro. Tanto que a maior parte dos servidores funcionam usando o firewall Linux, tá? Usando o Linux. Aliás, o Linux Server é bem diferente do Linux desktop, tá? Bom, e quais são os usuários Linux? O Linux ele tem basicamente 2 tipos de usuário. O usuário root, que é o usuário administrador, ele tem acesso a tudo do sistema. Nós falamos, ele tem um controle total. E aí, pessoal, esse controle, esse acesso total, você pode fazer as alterações que você quiser. Então, você pode ali fazer todas as alterações que você achar legal e ele vai estar liberado para você. O usuário comum vai depender do que o root dá de permissão para ele. Então, por exemplo,
vamos supor que você é um usuário comum e o administrador não te deu nenhuma permissão. O que vai acontecer? Você vai conseguir usar a parte básica do sistema. Você pode bloquear tudo, nem a internet ele acessar. Por exemplo, eu quero que ele acesse os programas que já temos instalados aqui. Ele vai acessar só isso e acabou. Tá? Então, é bem legal também essa questão de prioridades. Tá? Bom, e como o sistema Linux funciona? Lembra que eu falei para vocês, algumas vezes, que o sistema funciona como uma cebola, em camadas? Isso aí dá para ver bem. Você tem a parte mais adentro lá, que é o hardware. Então, tem o hardware, que é a parte mais básica. Depois você vai vir o núcleo, o kernel. O kernel fazendo o único que acessa o hardware é o kernel, tá? Depois vem o shell, já nós vamos ver, o interpretador de comandos. É a tela preta, né? Junto dele tem as bibliotecas e depois tem a interface gráfica. Essa é a shell, é o terminal. O terminal é responsável por tudo. Então, todos os códigos que você vai digitar, todas as edições que você vai fazer dentro do terminal. Então, todas as configurações é dentro do terminal que elas são feitas. Tá? É lógico que hoje, pessoal, igual eu falei para vocês, hoje melhorou muito. Né? Hoje, o acesso é bem maior. Hoje a gente consegue ter ali uma melhora, né? Vamos falar assim, ou uma facilidade, vamos falar. É bem mais fácil de você trabalhar do que era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Antigamente, pessoal, aliás, há 20 anos atrás, você só instalava o Linux, não vinha nem instalador, era linha de comando. Era essa tela aí, você ia digitando os comandos. Hoje já não. Hoje tem poucas distribuições. Igual eu falei para vocês, tem que saber escolher bem a distribuição para você não ter problema. Tá? Porque você escolhe uma distribuição onde a instalação é por linha de comando, só vai te dar trabalho, você vai pegar a raiva do sistema e não vai instalar nada. Tá? Hoje tem muita coisa que você consegue fazer pela interface gráfica. Tá bom? Bom, pessoal, e grande parte das coisas que nós vamos fazer será virtualizado. O que é virtualizar? Está lá no VirtualBox, VMware, nesses tipos de sistema. Só que o que nós temos que tomar bastante cuidado? Muitas vezes a galera acha que virtualizar um sistema é só para aprendizado. Eu só vou usar para aprender. E não é bem assim, tá, galera? Tem também uso profissional da virtualização. Então, a gente consegue também ali usar profissionalmente. Tá bom? Então, a gente consegue ali usar, principalmente na parte de servidores. A gente consegue usar profissionalmente o Linux. O virtualização, tá? É lógico que quando você vê o sistema virtualizado, você fala, eu só vou usar para aprender. Mas não é só assim. Outra coisa, pessoal, para que eu, no meu caso, eu uso a virtualização? Eu uso muito para testar sistemas, porque um sistema instalado virtualmente, no meio virtualizado, né? Nós não vamos ter tanto problema assim. Então, vamos supor, você instala um sistema, seja o Windows, o Linux, você instala ele. Se der algum problema na sua máquina, o que vai acontecer? Você vai, o máximo que você vai ter que fazer é deletar a máquina e acabou. Não influi nada no seu sistema operacional que você está em uso, tá? Para que eu uso muito também, pessoal? Para fazer testes. Então, por exemplo, quando nós vamos dar manutenção em celular, tem muito root, né? Tem muito ali, muito programa que a gente só vai ter que fazer testes. Então, não é legal você pegar e baixar lá direto no seu sistema operacional. Você pega ele e instala numa máquina virtual e aí você não tem tantos problemas. Tá bom? Outra coisa que vai ser muito diferente, que vocês vão ver também, é a parte de como as partições são divididas. Pessoal, no Windows, a partição ela é dividida ali por letras, né? Então é C, D, E.
e assim por diante. No Linux, as partições têm nome. Então, como é que chamam as partições? As partições no Linux, elas têm, o nome delas é, por exemplo, a barra é a partição de sistema, a home é a partição de documentos, a var de variáveis, a swap é uma de memória, e assim vai. Então, todas elas têm nomes, tá bom? Então, a gente vai trabalhar melhor. Isso se organiza melhor, organiza-se o método melhor, tá? Bom, e o Windows versus Linux? Os dois se falam normalmente. Galera, quando começou, final dos anos 90, início dos anos 2000, eu falo que antes do roteador. Se você tivesse uma máquina Windows e uma máquina Linux na rede, as duas não se enxergavam. Era bem complicado isso aí. Hoje, se você for na loja do Windows, ó, e, por exemplo, você vem aqui, ó, digita, opa, deixa ele carregar. Se você procurar pelo Ubuntu na loja do Linux, do Windows, perdão, você vai achar. Ó. Então, hoje eles trabalham bem integrados, e aí, tá aqui, olha, 2004. Você pode instalar ele virtualmente. Não é à toa que eu mostrei para vocês no site aqui, ó, da Linux Foundation, a Microsoft está entre as maiores mantenedoras, né? Por quê, pessoal? Porque os servidores da Microsoft são todos Linux, não é besta, tá? Precisa de segurança também. Então, hoje, o Linux e o Windows trabalham tranquilamente. Você pode ter uma máquina Linux e uma máquina Windows na sua rede, que você não vai ter problemas. Aqui em casa eu tenho máquinas Windows, máquina Linux, não tem problema nenhum de comunicação entre elas. Igual eu falei para vocês, nós já tivemos bastante antigamente, não se enxergavam máquinas na rede, então nós tínhamos muito problema. Hoje não tem mais, tá, gente? Bom, e aí como escolher uma distro Linux, né? É a pergunta de $1 milhão, né? Como é que eu vou escolher como é que eu vou escolher a melhor distribuição? Como é que eu vou saber qual é a melhor para o meu uso? É simples, pessoal. Primeiro, vocês estão começando ainda a aprender, vocês vão começar ainda a aprender. Grande parte de vocês nunca usou Linux na vida, nunca nem viu. Então, para vocês, tem que usar uma distribuição que seja simples. Por exemplo, você pode usar o Ubuntu, é muito bom, o Mint é muito bom, o Lite é muito bom, tá? Aí tem umas distribuições, tipo o Gentoo. O Gentoo, ele não tem instalador gráfico. Você vai começar com uma distribuição dessa? Não pode, né? Eu vou começar com o Kali, porque me falaram que o Kali, os hackers usam o Kali. Tá bom, mas tem uns comandos que são difíceis no Kali. Você vai começar com uma dessa? Eu quero começar com o Fedora, que me falaram que programador usa Fedora. Tá, o Fedora é difícil até de instalar. Você vai começar com uma dessa? Não, né, gente? Você vai começar com uma distribuição que seja simples de uso. E conforme você for conhecendo, você vai progredindo. Você vai instalando distribuições melhores. Aliás, uma distribuição ser melhor depende de muitos fatores, tá? Bom, vamos para o nosso segundo exercício, terceiro, na verdade, né, pessoal? Vai lá.
Vamos lá, pessoal? Vamos que já deu tempo. Galera, vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, tem que prestar bastante atenção aí no que a gente vai falando para vocês, tá? Tudo que está descrito para vocês aí, foi falado na aula de hoje, né? Então, tem as duas primeiras até vocês já até responderam, né? Então, assim, é coisa de estar sempre atento, tá, gente? Senão, é evidente que vocês vão ter mais e mais dificuldades, tá bom? Bom, galera, então a primeira, sistema operacional, que a gente já havia discutido com bastante propriedades, tá? O sistema operacional é o que vai fazer a junção entre o software e o hardware, né? Então, ele que vai fazer ali essa comunicação. Mais que isso, o sistema operacional é um conjunto de programas, né? Então, ele é um conjunto de programas que vai facilitar ali essa comunicação, tá? Então assim, então é mais que, né, do que do que só fazer essa integração, né? A gente também, além disso, né, além de fazer essa comunicação, ele também é esse conjunto aí de programas, tá? O Unix, sistema operacional, né, criado pelos laboratórios Bell, primeiro sistema operacional que a gente pode realmente chamar de sistema operacional moderno, né? Então assim, por quê, né? Primeiro sistema operacional que a gente pode realmente chamar de moderno. Porque, pessoal, ele foi base, ele é base de todos os outros sistemas operacionais, né? E auxiliou muito, né, no quesito de evolução. Por que auxiliou muito? Porque ele trouxe o código aberto. Bom, a importância de Andrew Tannenbaum. Pessoal, Tannenbaum foi um cara importantíssimo, tá? Por que ele foi importantíssimo, né? O Tannenbaum, pessoal, ele foi o cara... Primeiro, ele criou um sistema operacional, tá? Ele criou o Minix. E ele foi um cara que, para nossa área de tecnologia, ele foi professor do MIT, né, que é uma das maiores universidades de tecnologia do mundo, mas ele criou algumas coisas na área de redes que são fantásticas. Tanto que, quando nós vamos falar de redes, eu procuro usar sempre os livros do Tannenbaum, porque, cara, não tem nada mais sofisticado. Hoje, se eu chegar para vocês, falar para vocês assim, hoje, agora, ó, pega o livro do Tannenbaum e vai ler. Não, o livro do Tannenbaum é bem difícil de se entender. Então, primeiro, vamos ter o livro básico de redes, depois, lá no final do livro, eu falo, ó, agora vocês podem ler o livro do Tannenbaum. É um livro muito difícil, mas ele é importantíssimo, pessoal. Além de criar o Minix, ele trabalhou muito quem vai para o ensino superior e vai estudar tecnologia, vocês vão ouvir falar muito Tannenbaum, por quê? Porque todo curso de arquitetura de sistemas, arquitetura de computadores e redes de computadores é baseado na literatura do Tannenbaum. Então, Tannenbaum, para nós, é de suma importância. Para nós que eu falo, nós da área da tecnologia. Bom, o projeto GNU é o projeto do software livre, tá, gente? Projeto criado pela Fundação do Software Livre, e foi um projeto que ele foi criado para que os sistemas operacionais tivessem cada vez mais o código aberto, tá? Bom, o que levou o Torvalds a desenvolver o Linux? O Torvalds, ele trabalhava com o sistema operacional, o Minix, do Tannenbaum, e esse sistema operacional não estava mais suprindo as suas necessidades. Lembrando, ele tinha um 486, né? E a época, o sistema operacional era muito caro, muito mais caro do que é hoje, não tinha versões gratuitas. Tinha poucas versões grátis, por exemplo, o Minix. Lembrando que
o Linux, perdão, ele foi lançado o seu kernel dia 25 de agosto de 1991. Portanto, esse ano faz 30 anos, pessoal. E naquela época, nós não tínhamos a internet igual tem hoje. Então, não tinha a internet do mesmo jeito que tem hoje, tá? Então, não era idêntico, tá bom? Então, é mais assim, o Linux ele evoluiu muito, tá, gente? Muito mesmo, da primeira distribuição até hoje. E hoje a gente tem ali, alguns outros sistemas, tá? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Bom, pessoal, então por hoje a gente vai parando, tá? Tinha bastante coisa para falar, mas por hoje a gente vai parando. Semana que vem a gente vai continuar. E aí, galera, que eu quero de vocês? É lógico que eu sei que é um conceito totalmente novo. Entre lá no site do Viva o Linux e tentem aí, né? Tentem conhecer um pouco mais sobre o sistema operacional. Até para que vocês possam ter mais dúvidas, né, gente? O único jeito de vocês terem dúvidas é, é, é você lendo, tá? Depois eu vou mandar para vocês, eu vou procurar aqui, tem um livro que chama Bíblia do Linux. Ele é bem legal para ler, e aí vocês vão dando uma olhadinha, tá bom? Pessoal, então uma boa semana para vocês aí, e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.